Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. A respeito do que o pastor falou, o fato de haver poucas pessoas não é problema, porque se eu ministrar alguma coisa, ou se eu pregar a palavra, a primeira pessoa que tem de ser edificada sou eu mesmo, né? O pregador tem de ser o primeiro a ser edificado pela palavra dele. Então, se alguém ministra, se alguém prega, para uma pessoa ele já está falando que é para si próprio, não é verdade? Se houver pelo menos mais uma pessoa, então são duas pessoas para serem edificadas, pelo menos. Não, mas as pessoas têm as suas prioridades, as suas dificuldades, né? Irmãos, eu quero tratar um assunto, quero falar de algo, né? Não é para longe de esgotar, né? É só falar para chamar a atenção dos irmãos, né? Para esse fato, para esse lado, né, do Evangelho, da Palavra de Deus. Ontem no programa, a mensagem que nós demos falava de fé e conhecimento, né? E o apóstolo Paulo disse que, né, e escreveu que Cristo é o nosso culto racional. E o Evangelho é de fato uma doutrina bem racional. Ela é bem racional, assim, se a gente for analisar a fundo. E eu até diria mais, para mim o Evangelho é científico, né? Os apóstolos, Pedro, por exemplo, eles trataram algumas questões, assim, de forma bem superficial, rápida, mas assim, falaram de algumas coisas de modo parecido com cientistas, né? E a Bíblia está cheia de prescrições, de informações que são científicas mesmo, a tal ponto que alguns cientistas, para ilustrarem os seus livros, né, as suas descobertas, as suas teorias, usam textos da Bíblia. Por exemplo, eu já falei disso aqui, tem um livro chamado Origens, onde os autores usam como texto base, de fundo, de princípio, aquela palavra do Senhor, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Por quê? Porque a teoria da origem do universo, uma teoria que é a mais aceita hoje, mais bem aceita pelos cientistas, diz que no princípio havia luz, né? Que havia luz, simplesmente, e da luz é que veio a matéria, e onde tudo começou, começou a surgir, né? Começaram a surgir os elementos químicos, os elementos mais complexos, até chegar aonde nós estamos hoje, né? Então quero abordar esse lado científico da palavra de Deus, a Bíblia, né? De certas informações que ela nos dá e de algumas revelações que ela nos dá que são base para trabalhos científicos. Mas para quê? Por que é que eu quero falar isso? Não é para a gente simplesmente saber que a Bíblia
fala isso. Não, é para que a nossa fé seja reforçada, que ela fique mais forte. Por que isso? Porque eu percebo que muitos de nós têm dificuldade em ter fé porque não consideram essas coisas, né? Não tem esse conhecimento, um conhecimento mais aprofundado da palavra, e não ligam, ou às vezes não ligam uma coisa com a outra, né? Então são pessoas que vivem muito focadas no eu, no momento, no que está acontecendo nesse instante, nessa limitação que nós temos por estarmos nesse corpo físico, né? Na nossa limitação de espaço. Então são crentes que têm dificuldade em viver mais a fundo as coisas de Deus por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos leva a viver de uma forma mais onde nós percebemos coisas, né, que se nós olharmos com o nosso olhar carnal, nós não vemos. Então esse é o objetivo, é o objetivo de falar sobre essas coisas, é que a nossa fé seja aumentada, né? Então, começando por aí, então, trabalhos científicos estão baseados nessa afirmação lá de Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz. Olha que maravilha isso! Como é que a pessoa que escreveu Gênesis, que foi Moisés, nós aceitamos que foi Moisés, como é que Moisés poderia ter esse conhecimento de que tudo veio da luz? Mais de 3.000 anos atrás foi escrita a Bíblia, foi registrada, porque os irmãos devem saber que a Bíblia ela vem de uma tradição inicialmente oral, porque antes não havia papel, não havia a tecnologia do papel, não havia a tecnologia de registrar as coisas por escrito, né? Houve um tempo em que a humanidade não tinha esse recurso, né? Mas quando chegou o momento, então foi registrado, né, por escrito. Então como é que a pessoa que escreveu, ou a pessoa que recebeu essa informação, sabia disso? Agora, depois de séculos de estudos científicos aprofundados, né? Depois de milhares e milhares de cientistas analisando, estudando, criticando um trabalho do outro, aí nós chegamos nesses nossos dias a essa conclusão. Os cientistas chegaram a essa conclusão de que antes havia no universo luz, e da luz é que veio a matéria. Vejam só que maravilha isso. Como é que mais de 3.000 anos atrás isso foi registrado? Como é que essa pessoa podia ter esse conhecimento? Um conhecimento tão importante. Como? Como é que se explica isso? Então começa por aí. Vamos falar também de algo profundo, e eu estou falando de coisas que estão registradas claramente na Bíblia. Os irmãos devem saber que as análises de DNA que são feitas atualmente, né? A análise do DNA feita mundialmente revela que os seres humanos descendem de um ancestral comum.
Todos os seres humanos, todos sobre a terra, todos descendem de um mesmo ancestral, uma mesma mulher. Todos nós descendemos de uma mesma mulher. Então, pelas análises de DNA, né, chega-se à conclusão inclusive eu vi, na semana passada eu vi isso, um documentário americano, um programa, na verdade, onde uma pessoa convida pessoas famosas, né, e oferece a essas pessoas a análise do DNA delas. Então, através dessas análises de DNA, sabe o que ele encontra? Parentes dessas pessoas ou ancestrais comuns com outras pessoas conhecidas, às vezes, outras pessoas famosas, entendeu? Aí descobrem que pessoas que às vezes, pessoas que são negras, né, tiveram lá atrás um ancestral que era branco, né? A pessoa está achando que ela é negra e que veio, né, procede só de negros. Não, tem lá um ancestral que é branco, um ancestral que está na Europa, outro que está na África, né? E as análises de DNA revelam que os seres humanos vieram todos de uma mesma origem comum, uma mesma mulher. E o que é que diz a Bíblia a respeito disso? Há mais de 3.000 anos atrás foi registrado, e não é que esse conhecimento é de 3.000 anos atrás, ele é anterior ainda. Ele foi registrado há cerca de 3.000 e poucos anos atrás. Olha o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Nós precisamos fazer análise de DNA, hoje, uma tecnologia super desenvolvida, conhecimento top, né? Está no limite do que o ser humano conhece até hoje, praticamente, certo? Depois de séculos e séculos de desenvolvimento científico, de desenvolvimento da biologia, chegou-se à conclusão de que os homens descendem de uma mesma mulher. Todos os seres humanos, todos. Havia entre alguns povos, e isso eu me lembro, por exemplo, chineses, japoneses, eles tinham a presunção de serem povos chamados povos autóctones. Ou seja, povos que têm uma origem isolada, né? Os alemães também tiveram isso. Os alemães inventaram isso também para si. A raça ariana, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar. Então, alguns povos consideravam-se povos que tiveram uma origem separada das demais. Tudo isso caiu por terra com o desenvolvimento da tecnologia do DNA, de análise de DNA, que está provado cientificamente que todos nós descendemos de uma mesma mulher. Então, se formos começar a puxar os ancestrais de cada um de vocês, de cada um de nós, vai chegar num ancestral comum. Vai chegar num ancestral comum, mostrando parentesco, mesmo que seja longínquo, entre os seres humanos. Então, nós chegamos a essa conclusão recentemente, certo? Mas a Bíblia afirma categoricamente que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Hoje nós sabemos que a Terra não está apoiada em nada, né? Com os foguetes que são lançados aí,
nós temos imagens da Terra lá, feitas lá da Lua, né? Temos imagens de satélite. Hoje, se seus irmãos quiserem, podem ver foguetes sendo lançados e filmando a Terra, né? em um tempo menor que 3 minutos, com uma câmera acoplada a um foguete. Prova-se que a Terra é redonda e que não tem nada segurando ela, né? Tem nada segurando a Terra. Então nós sabemos disso, para nós é um conhecimento simples, comum, todos nós aceitamos isso tranquilamente, que a Terra é redonda e que não tem nada segurando ela, não tem uma mão, não tem um apoio, não tem uma estrutura segurando a Terra, né? Então hoje sabemos disso a partir principalmente já havia deduções científicas de séculos, de que a Terra era redonda, certo? E de que ela estava ali pairando no espaço, teoricamente. Mas isso só pôde ser comprovado depois que começaram a lançar foguetes, né? E esses foguetes começaram a sair até da órbita da Terra, certo? Mas curiosamente, incrivelmente, os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas existem muitas pessoas que acreditam numa tal de terra plana, para verem como as coisas são difíceis. Mas então nós sabemos disso hoje. Todavia, olha o que diz lá em Jó, capítulo 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ou seja, já mostrando aqui, está na Bíblia, no livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, que a terra não estava apoiada em nada. Agora, diferentemente, não é que a terra paira, ela tem um movimento, né? Ela está se movimentando, ela não está pairando, mas não tem nada segurando, nenhuma estrutura segurando a terra. Então está registrado na Bíblia, num dos livros mais antigos. O livro de Jó é considerado um dos mais antigos da Bíblia. O cientista Albert Einstein explicou a gravidade como resultado da deformação do espaço. Então, todo mundo conhece Albert Einstein, um cientista muito famoso, que causou com a sua teoria, né, teoria da relatividade, uma verdadeira revolução científica, desde o início do século XX. 1900, né, para cá. Então ele fez uma revolução até no conceito de gravidade, onde ele afirmou o seguinte: que a gravidade é como se houvesse um lençol. Imaginem os irmãos, um lençol estendido. Imaginem 4 pessoas segurando um lençol, né? Suspenso assim, certo? Aí alguém pega uma bola de ferro pesada e põe lá no meio. O que vai acontecer? Aquele lençol vai deformar, não vai? Então ele explicou a gravidade como isso aí, pensando nos corpos celestes, né? Porque a Terra, ela tem essa característica, e os corpos celestes atraem outros corpos. Então Einstein explicou nesses termos, para que ficasse mais fácil para as pessoas entenderem. Mas o que é que diz em Salmos, no Salmo 104, no versículo 2? Diz assim, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Em outras traduções, disse como lençol. Tu estendes o céu como uma cortina. Como é que a pessoa que escreveu isso há tantos séculos atrás tinha essa noção? Como? Como é que essa pessoa podia saber de uma coisa dessa? Se Albert Einstein, depois de todo o progresso científico que veio antes dele, só pôde deduzir isso a partir de 1900 e alguma coisa. Como? Mas está na Bíblia. Está na Bíblia.
Há poucos séculos, irmãos, os médicos sanitaristas entenderam a importância de certos hábitos de higiene, de purificação, vamos dizer assim. Eu estava ontem vendo um pequeno um vídeo da internet, a pessoa falando disso. Eu vou citar o exemplo, porque essa pessoa citou, mas esse é um caso comum naquele tempo. Eu já ouvi de alguém, ou li em algum lugar, por exemplo, né, que o Palácio de Versalhes, lá na França, não sei se os irmãos já ouviram falar, muito grande, que ele não tinha banheiros. Não tinha banheiros. Né? E havia muitas festas por ali, que ele enchia. Né? Não tinha banheiros, isso que era uma coisa de louco. Essa pessoa, então, nesse vídeo, falou o seguinte: em 1846, lembra da data do ano? Em 1846 houve uma epidemia de cólera na Inglaterra. Mas, naquele tempo, os irmãos imaginem aí sobradinhos, né? pequenos predinhos, 2, 3 pavimentos. As pessoas que moravam nos pavimentos superiores, sabe o que faziam com seus excrementos? Jogavam da janela na rua. Para nós hoje, isso é absurdo. Para nós hoje isso é absurdo. Hoje. Mas também a coisa não é tão absurda não, porque se nós formos fizermos uma pesquisa do que acontece hoje na questão sanitária no mundo, nós vamos ficar abismados. Mas assim, então diz que ele diz que naqueles anos, naquele tempo, houve uma epidemia de cólera na Inglaterra e o problema eram esses hábitos absurdos de higiene dos ingleses, que jogavam seus excrementos pela janela, jogavam na rua, né? E as pessoas começaram a adoecer por causa disso. Logicamente, uma hora vai adoecer. Mas vejam bem o que é que nós temos lá em Levítico, Deuteronômio, na verdade, 23, 12 a 13. Isso aí nós temos de puxar na Bíblia aí, porque é Deuteronômio, capítulo 23, versículos 12 e 13. Vamos ver aí, medidas sanitárias que já estão previstas na Bíblia. 12 e 13. Deuteronômio 23, 12 e 13. Diz assim, também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Observem, irmãos. Dentre as tuas armas terás um pau, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Veja bem, isso é uma medida sanitária. Observem que foi colocado isso como um ritual ou uma exigência da lei, mas na verdade, da parte de Deus, uma recomendação sanitária. Como é que os ingleses, considerados povos avançados, em 1846, não sabiam que não podiam jogar excrementos pela janela? Não é
Não é estranho, não é que nós tenhamos perdido essas coisas ou nunca saibamos isso, mas a Bíblia registrou isso, está escrito. Olha, também se diz, né, que esse entendimento da importância do sangue para a vida entre médicos é recente. O entendimento da importância do sangue para a vida da carne é recente. Coisa de poucos séculos atrás, se começou a entender isso. Também vi isso num vídeo, que havia, aí tempos atrás, uma técnica em que as pessoas os médicos, né, extraíam sangue das pessoas na intenção de curar doenças. E alguns chegavam a morrer, porque perdiam sangue demais. Então isso é um entendimento recente. Mas o que é que diz Levítico, capítulo 17, versículo 11? Esse é um versículo conhecido. Porque a vida da carne está no sangue. Então, mais um conhecimento importante, está registrado na Bíblia, e a gente fica batendo cabeça. O ser humano fica batendo cabeça, né? Reinventando a roda. Reinventando a roda. Outra informação importante, também interessante, bom de saber, a questão da Arca de Noé, onde está registrado também na Bíblia, onde Deus dá as dimensões da arca, está registrado lá, para quem quiser ver. Essas dimensões, colocadas em termos de proporções, elas dão as seguintes proporções: 30 por 5 por 3. Essas proporções, irmãos, são usadas até hoje para construir embarcações. E embarcações grandes mesmo, navios de guerra, navios cargueiros, né? Então, assim, são coisas que estão registradas na Bíblia, conhecimento importante. Por isso que aquele escritor, aquele livro que diz, a Bíblia tinha razão, porque ela explica mesmo. Verdade. Verdade. Então é isso. É bom saber essas coisas. Eu vou dar mais só finalizando. Só mais um caso, vamos pegar aqui, que é importante também. A certeza de que a Terra é redonda. Né? A certeza de que a Terra é redonda. Que nós só recentemente chegamos a essa conclusão. Porque essa história de terra plana, gente, isso aí vem da idade medieval e de antes, certo? Porque aceitava-se que a Terra era planinha, certo? Que não era redonda. Mas aí em Isaías capítulo 40, versículo 22, está dizendo assim, claramente está escrito lá. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina, falando de novo aí da questão da cortina, do lençol, e os desenrola como tenda para neles habitar. Olhe só a visão dessa pessoa. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque a pessoa que registrou isso, a pessoa que foi o profeta Isaías, teve uma sensibilidade que até hoje é difícil você encontrar. Primeiro, as pessoas se enxergarem como pequenas, né? E essa questão da circunferência da Terra, de a Terra ser redonda. Está registrado na Bíblia também, só recentemente. Isso foi comprovado. De tal modo que tudo isso deve servir para nós, irmãos,
como motivo para nós confiarmos mais e mais na palavra de Deus. E para que a nossa fé seja aumentada, para nós não praticarmos uma fé medíocre, improdutiva. Porque saber essas coisas é bom, porque primeiro você passa a confiar mais em Deus, né? Deus quer que a gente tenha fé, né? Mas eu vou dizer sinceramente, nunca, jamais foi objetivo de Deus que nós fôssemos ignorantes. É que o homem, depois do pecado, ele por causa da rebeldia contra Deus, né, ele tenta vamos dizer, independer de Deus. E por isso adquire conhecimento com dificuldade, com esforço próprio, né? Aquele trabalho duro, trabalho árduo. Mas a verdade é que Deus iria, como um pai realmente, seguramente, instruir o homem em tudo que ele precisasse. De tal modo que o próprio pastor Batista já disse, e tem esse pensamento, eu sei, que se o homem não tivesse rebelado contra Deus, ou se o homem fosse mais obediente a Deus, o progresso que nós temos hoje, o progresso, na verdade, seria muito maior do que o que nós temos hoje. Muito maior. E essa é a verdade, porque eu estou mostrando para os irmãos aqui, que se o homem não fosse tão rebelde, nós estaríamos num nível extraordinário. Mas a razão de nós capengarmos tanto, de nós tropeçarmos tanto, de haver tanta dificuldade, de haver tanta pobreza, de haver tanta miséria, né, é o fato de o homem não admitir isso, né, e tentar resolver o problema do seu modo. Amém? Os irmãos entenderam a ideia disso que nós falamos? Ok. Então está dito. Palavra do Senhor, pastor.